a preferência deles são pelas novinhas. Então, a mulher de 28 anos, ela passa a ser um pouco mais preterida por esses homens desse nicho de sucesso. Então, por isso que existe uma pressão psicológica nela tão forte, porque a concorrência é brutal com as novinhas, né? Tem um reforço social de que é assim. Exato, porque o cara que passou dos 30, ele já tá numa onda assim, cara, eu vou ter que curtir um pouco mais a qualidade de vida. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. O homem, ele tem menos oferta sexual na juventude. Então, qualquer oferta pra ele é um ganho. Então ele já se apaixona, ele já abraça e vive o romance, né, quanto mais jovem ele é. Porque ele não tem, digamos, VSM, não tem valor. A mulher tem muita abundância no começo. Então ela costuma retardar a escolha dela pra conquistar o relacionamento. Tipo assim, eu vou começar a namorar agora, pra quê? Se eu posso ter outros caras aqui que estão também interessantes, que estão chegando e tal. Então ela estende ainda mais a possibilidade de escolha dela. Só que às vezes ela estende demais. E aí quando ela escolhe, às vezes não escolhe o cara certo, ele não dá certo. E aí ela perdeu o tempo. Conforme passa o tempo, a mulher vai chegando nessa janela da fertilidade que você falou aí, vai chegando nos 30 e ela começa a ficar desesperada. Por quê? Porque ela vê que ela não consegue competir com as outras mulheres no mesmo nível. Pela atenção dos homens e tal. Então fica difícil pra ela. E ela vai perdendo essas ofertas que ela tinha de outros caras. E nesse momento o cara tá crescendo. E aí quando o cara tá crescendo, é ele que não vai querer mais namorar. Ele que não vai querer casar, então fica nessa briga. Aí ela tá com uns 30 anos, querendo o cara que tem 30. Só que esse cara que tem 30, ele tem todo o tempo do mundo e zero vontade de se amarrar. Super focado no trabalho dele, né? Às vezes, o cara que assume uma faixa, por que tem tanta pressão também da condição etária? Porque eu conheço caras bem-sucedidos que eles passam dos 30 e às vezes até vem de um relacionamento desmanchado, alguma coisa, a preferência deles são pelas novinhas. Então, a mulher de 28 anos, ela passa a ser um pouco mais preterida por esses homens desse nicho de sucesso. Então, por isso que existe uma pressão psicológica nela tão forte, porque a concorrência é brutal com as novinhas, né? Tem um reforço social de que é assim, né? Exato, porque o cara que passou dos 30, ele já tá numa onda assim, cara, eu vou ter que curtir um pouco mais a qualidade de vida. Trazendo um pouco mais pro lado... Se ele chegou lá, né? Porque daí vocês estão falando do Red Pill mesmo, Exato, né? a gente tá falando de... Se ele tiver enfraquecido... Não é a maioria, mas sim. Não é a maioria, mas é tipo isso. Sim, a gente tá falando de um nicho menor, óbvio. Mas o cara, eu vou te dar um exemplo. O cara que assume, eu vejo isso dentro da empresa, tá? O cara trabalha que nem um escravo. Aí passou dos 30, ele chega pro setor dele e fala assim, foi o meu caso. Eu falei pro meu chefe, eu tô indo pra Floripa. Eu quero qualidade de vida. Eu não quero mais trabalhar nessa selva chamada São Paulo. Eu não quero mais sofrer com as mazelas aqui. Eu quero ter qualidade de vida. Eu quero ir pra um local em que eu possa respirar um ar melhor, em que eu possa ter tranquilidade. A mesma coisa pra um grau de relacionamento. O cara chegou nessa etapa, ele não quer mais uma mulher frustrada de 20 e poucos anos, de 30 anos, que é a mulher desesperada pra casar. O cara acabou de virar homem, entendeu? Ele acabou de falar, caralho, comprei o carro que eu queria. Porra, a casa que eu queria. Exato. Porra, a roupa que eu queria. A mulherada tá na minha mão. Tô ganhando bem. Também tem isso, tô ganhando bem, tô guardando dinheiro. Ele não vai pensar tanto em casamento, ele vai... Ó, eu, por exemplo, se ele chegar nesse eu tenho uma vaga de emprego dentro da minha área como programador, eu vou escolher um programador que não tenha vícios. Eu gosto de desenvolver, de trabalhar esse programador. O cara que assume uma idade de 30 e poucos anos, ele quer alguém, ele não quer uma mulher frustrada, com síndrome do pânico, com ansiedade, com 200 filhos. Não, é verdade, entendeu? Ele não quer mais um mercantilismo brutal. Não é que ele tá fugindo da responsabilidade emocional, não. Mas ele agora 30 síndrome do pânico. É verdade. Mas sabe qual que é o principal fator? Não só o que o Junior falou, mas assim, o fator é que assim, o que algumas mulheres estão fazendo de caminho inverso é que elas estão, assim, considerando que o homem vai valorizar o sucesso financeiro. E às vezes demora o sucesso financeiro, né? Para as pessoas, ainda mais no Brasil. Sim. Você vai começar a experimentar alguma coisa de patrimônio, alguma coisa de independência, às vezes com mais de 30 no mínimo. E às vezes a mulher ela faz um movimento de vou estudar, vou não sei o que acontece, né? Ela passa por essa etapa e ela se torna mais exigente porque agora ela tem sucesso financeiro. Isso. Só que o homem, na hora que ele tá nesse nível, ele não vai se preocupar com o sucesso financeiro dela, com a facul, com a pós-graduação. Ele vai se preocupar com outras características e outras compatibilidades que uma mulher que não passou, que não se atrasou tanto, exatamente, vai ter, né? Então, o grande ponto, o grande sonho do homem, eu falo isso aqui, apesar do pessoal, mas o incel chamando as mulheres de frustradas. Você deu uma ideia? Redcast, né? 200 filhos. Exato. O incel, né? Assim, apesar de... Eu falei 50. Apesar de tá chegando quase a 40 anos, ser virgem de 40 anos, nunca pensei que eu poderia ser o protagonista daquele filme. Enfim, né? Apesar de chegar, eu posso falar, o grande sonho do homem em si,
dependendo da faixa etária, é ter uma parceira. É ter uma esposa. É ter uma mina. Não, falando em termos claros. Independente da posse da mulher, é ter uma mina que corra junto. O homem é muito romântico. Entendeu? É uma mina que corra junto. É uma mina que tá na mesma vibe, na mesma sintonia com ele. É que nem o casal Júnior e a esposa dele. É isso. Né? Mas eu sou uma exceção, né, cara? Pô, mas a mulher também, não vejo diferença nisso. Ela também não quer todo. Eu vejo a mulher, ela fala, o cara tem que ter dinheiro, aí depois ela fala, o cara tem que ter dinheiro. Aí depois o cara tem que ser cheio, tem que ser bonito. Dinheiro, dinheiro. 1,90 m. Então, assim, eu sempre vejo, eu acabei de ver um vídeo até de uma mulher falando isso. Não, porque o cara tem que pagar conta sozinho, porque o cara tem que fazer isso aqui sozinho, o cara tem que ser provedor. Eu falo, caramba, tem como você parar de falar de dinheiro, pelo amor de Deus, cara, uma vez só.